Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom pessoal, hoje daremos continuidade aqui à nossa série a respeito aí da história da cultura e das etnias. No nosso último episódio, como o pessoal aí bem viu aí no nosso canal, nós falamos aí a respeito justamente de Calígula, né, da sua trajetória aí um tanto quanto infame, né, o sujeito que é lembrado aí talvez como um dos piores imperadores aí da história de Roma, um dos piores líderes, né, de Roma desde aí a ascensão da República até o final do Império, talvez um dos piores, né, indivíduos aí desse período, né, uma época em que a própria cultura romana ela decaiu, né? A população no início ela teve obviamente vamos dizer assim, conforto, né? A continuação ali do legado de Tibério, né? Como ali o legado deixado por ele, né? O qual Calígula administrou, porém que enfim, com o passar do tempo, Calígula ele se transforma em um ser terrível, né? Indivíduo aí de conduta horrível, né? Um sujeito que praticava as piores coisas e, enfim, ali causava terror, né? Entre a população, basicamente. Não somente os mais pobres, mas também principalmente os ricos, também as pessoas ali, os indivíduos das oligarquias romanas, né? Que justamente enfim, se relacionavam com ele diretamente, né, impostos ali administrativos que sofriam ali com as insanidades de Calígula, né? E o reinado dele acaba, vamos dizer assim, que toda essa loucura dele, né, vai se virar contra ele aí quando ele é assassinado aí no caso por Quereia e outros, né? Enfim, hoje nós vamos falar aqui justamente a respeito do seu sucessor. Nós vamos falar aqui sobre algo improvável, vamos dizer, um ponto fora da curva que ocorre na história romana, né? Uma coisa que é engraçada, as pessoas elas se perguntam: mas todos os imperadores romanos foram maus, foram horríveis? Não, muito pelo contrário, o império ele é até, vamos dizer assim, a solução para uma república que ela era muito pior e decadente, né? Que, enfim, as coisas eram tão piores quanto. Né? O Império, do contrário, ele é estável, né? Ele muda esse conceito completamente, uma vez em que toda a economia, toda a estrutura administrativa, a estrutura religiosa, a estrutura, vamos dizer assim, social em si das pessoas, né? Elas têm uma autonomia maior, né, uma vez em que os imperadores eles buscavam justamente agradar as pessoas para que, obviamente, enfim, eles tivessem um reinado duradouro, né, e estável, né, que pudessem aí deixar um legado, né, no crescimento de Roma, uma vez em que eles estavam ligados a essa história, né. Você vai ter como exemplo aí o próprio Augusto, né, que ele faz melhorias. Você vai ver o Tibério antes dele entrar na insanidade dele. O reinado dele foi um reinado excelente para as pessoas, né? Que você tem esse exemplo. E hoje nós vamos falar sobre um indivíduo que, dentre os imperadores que compuseram a dinastia Júlio-Claudiana, foi, se não, o melhor, talvez, imperador desse período. Um indivíduo que ninguém, vamos dizer assim, imaginava, né, que ele pudesse ser imperador romano, né? Ele poderia ser um ponto fora da curva, né? Inclusive sendo o título aqui do nosso vídeo de hoje, né? Que viria a ser aí a história justamente de Cláudio, né? Cláudio, que ele vem a ser aí talvez o melhor imperador da época do período Júlio-Claudiano, né? Que ele justamente vai fazer coisas inacreditáveis em Roma, coisas incríveis, boas, que desenvolvem, digamos assim, a estrutura romana e trazem um período de glória, inclusive, ali para o Império, né? E ele é lembrado justamente como um indivíduo de grandes feitos, né? Justamente pela educação dele, uma pessoa que não, vamos dizer assim, que não compactuou com as loucuras ali dos seus antecessores, né?
Nós vamos falar aqui justamente da história dele, né, dos seus feitos, da sua, inclusive uma história até de início triste, uma história da qual a criação dele é muito triste, né, mas que quando ele vai se tornar justamente imperador, né, por um acaso do destino, vamos dizer assim, ou por uma providência, ele se torna imperador, né, e justamente ele, vamos dizer assim, cria vamos dizer, uma campanha, né, de desenvolvimento impressionante. Né? Ele traz todo o conhecimento dele para a administração e ele vai fazer algo assim que irá conquistar toda a população. A população romana irá admirá-lo assim de forma impressionante. Né? Achar ele com certeza um herói. Né? Embora, até pela sua aparência, não fosse nem de longe, né? Mas vamos falar aqui justamente a respeito dele. Bom, pessoal, mas aqui desde já peço que deixem aí o seu like no canal, né? Acompanhe aqui as nossas novidades, teremos vídeos aí de diferentes assuntos aí posteriormente, né? Além da continuação aqui da nossa série, né? Mas continuem acompanhando o nosso conteúdo e vamos iniciar aqui o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, nascido no dia 1º de agosto de 10 a.C., né? Filho de Druso e de Antônia, Cláudio Germânico ele era descendente de sangue direto de Otaviano Augusto e Júlio César, né, por consequência, sendo o irmão mais velho de sua geração, tendo como irmãos Germânico, né, o futuro general, e Lívia. Né. Há de se dizer aí que Cláudio, né, por uma infelicidade, aí, ele acaba por ter nascido com síndromes, as quais muito farão sofrer em sua vida, infelizmente, né, por questões físicas aí, né, esses casamentos ali entre parentes não davam muito certo, né, vamos dizer assim, questões aí genéticas, né. A dita síndrome de Tourette, né, desconhecida no período, ela é uma doença a qual ela causa deformidades, né, na forma de andar, assim como causa atrofias no seu portador, né, o impelindo a babar quando fala, né, ou mesmo a ter pequenos tremores, né, conhecidos como tiques nervosos, né, que a gente fala. Em razão disso, a vinda do pequenino, né, do pequenino Cláudio, ela foi vista com maus olhos por sua própria família, uma vez que em Roma, tal como em grande, né, parte aí das culturas da antiguidade, deficiências elas eram encaradas com um mau presságio ou mesmo castigo aí por parte das divindades politeístas. Olha que triste, né? No caso, a vinda aí do Cláudio, né, sendo aí uma criança inocente, né, enfim, só que com seus problemas ali, né, ali as suas malformação acaba sendo ali meio que mal vista pela família, já encarada com ali, vamos dizer assim, negação por parte da família, o que é muito triste, né? Em razão disso, desde tenra infância, o Cláudio ele sofreria inúmeras privações. Olha só que triste. Sua mãe, inclusive, né, e sua irmã, elas consideravam Cláudio um monstro, uma espécie de aberração, a qual deveria ser escondida das outras pessoas. Olha que situação, né? De fato, a frágil e debilitada criança era mantida sob os cuidados de um bárbaro condutor de mulas. Olha que tristeza. Contratado pela própria família, o qual frequentemente surrava o menino e o expunha a atividades forçadas. Talvez o único que demonstrava certa preocupação com o pequenino era o seu pai Druso. Né? A fim de manter o menino afastado dos vexames públicos, né, além dos castigos por parte de sua mãe, Druso resolveu por enviar, né, no caso o pequeno Cláudio, ao interior da Península Itálica, a fim de ser educado de uma forma digna. Então, olha só, a infância de Cláudio ela foi muito triste, né? Foi uma infância muito sofrida, por sinal, muito ali cheia de obstáculos, né? Em razão da própria mãe dele, no caso, não considerar aí, né? Em relação a seus problemas, né? E a sua irmã da mesma forma, então as duas o castigavam, né? Então ele era mantido ali sob uma espécie de educação muito severa, né? Um regime muito severo. E, no caso, o único que se preocupava mesmo com ele era o pai dele, né? Que via nele ali, vamos dizer assim, coitadinho não tem culpa, né? Enfim, e vendo essa questão, né,
o Cláudio estar sendo exposto a vexames, né, pelo seu aspecto, né, o pobre coitado pequenino, ele resolve encaminhar ele para o interior para ter uma vida mais digna, vamos dizer assim, fora ali dos redutos de Roma, né, da alta sociedade romana, uma vez em que ali ele sofreria todo tipo de perseguição, né, enfim. Então é a medida que ela é tomada, né, afastar Cláudio desse meio social, né. E nesse período de infância, Cláudio ele foi, olha que coisa engraçada, né, como é que a providência ela age nesse caso, né. Nesse período de infância, Cláudio ele foi tutelado por dois grandes estudiosos, que seria o Tito Livio, né, um grande historiador e autor do período, olha que interessante, assim como Atenodoro, que foi um dos grandes filósofos estoicos do período. De fato, diferentemente de seu irmão germânico, qual era mais bruto e propenso a atividades atléticas, Cláudio era um ávido leitor, assim como um exímio e atento aluno. O próprio imperador no período, Augusto, manifestou vislumbre ali na educação de Cláudio, né, dizendo que o menino era muito mais inteligente e perspicaz do que ele aparentava ser, né. Então, o que ocorre? Por uma casa da própria, uma ação da própria providência, né, Cláudio é mandado para o interior e acaba sendo educado justamente por dois célebres indivíduos aí, que eram justamente Tito Livio e Atenodoro, né. Ambos aí grandes, no caso um grande historiador, né, um grande erudito, sábio, e o outro um grande filósofo, um estoico de primeira classe, dois indivíduos ali extremamente exímios, né, extremamente preparados, né, grandes conhecedores em seus assuntos. E Cláudio ele acaba sendo educado dessa forma. E onde ele tinha, digamos, as suas carências físicas, ele ganhava, digamos, intelectualidade, em conhecimento. Então ele vai dar muito valor a isso na vida dele. Olha que coisa impressionante, né? Tanto que o próprio Augusto, né, sendo imperador, reconhece esse conhecimento no menino, né? Tão maior do que muitas pessoas no período. Olha que coisa. E nessa situação, né, Cláudio ele sonhava em poder estar junto às outras pessoas, com sua família. Porém, com a morte de seu pai, né, e a ascensão de Tibério como imperador, novamente o rapaz acabara por ser afastado de qualquer contato com a alta casta romana. Olha só. E desconsolado, né, o malfadado menino resolveu por se aprofundar nos estudos, buscando qualquer conforto possível no conhecimento, né, uma vez em que sua mãe e seus outros parentes não se importavam com ele, né, o único que se importava era o seu pai. E até então, né, depois que ele parte, então Cláudio ele tende acaba se refugiando aí nos livros, né, no interior, no conhecimento, com seus tutores. Então não se preocupava muito mais aí com a família, né, uma vez em que ele era rejeitado, né, enfim. E como resultado de seu grande esforço, o jovem Cláudio ele se tornaria um célebre conhecedor do direito romano, olha só, no qual futuramente ele tornar-se-ia um exímio orador e defensor de processos, olha só, assim como um brilhante e notável historiador e linguista, tendo ao longo da vida dele escrito mais de 43 obras sobre a história da etnia romana, assim como estudado e transcrevido o dialeto etrusco, o qual já era quase extinto no período. Então olha a carga de conhecimento desse rapaz. Ele começa a se desenvolver, ele começa a estudar justamente a história de Roma, sua filosofia, seus princípios, suas bases, vamos dizer assim, éticas, né, que formavam aí o corpo do Império Romano, né, em si, seu território, assim como a própria questão da etnia etrusca, né? Ele se torna aí um apaixonado aí pela história etrusca, né? E ele, inclusive, consegue ler ali em etrusco, um dos poucos no período que conseguiram fazer isso por um idioma que já estava quase sendo extinto, né? Uma vez em que em Roma o latim ele era o idioma oficial. Então olha que nível, né, desse rapaz, né? O desenvolvimento dele. Então ele se apaixona por isso, ele se mergulha nos estudos e ele se torna um indivíduo célebre nesse ponto, né, sobre suas obras, sendo um grande orador, um grande defensor público, um grande, enfim, linguista, né, assim como historiador. Olha que coisa, né? Porém,
toda a erudição e conhecimento não o haviam feito cair nas graças de seus familiares. Até mesmo em sua cerimônia de toga virilis, que é uma espécie de rito, né, de passagem para a idade adulta, no qual o rapaz adulto é apresentado, vamos dizer assim, à sociedade, né, a qual a família se relacionava, Cláudio ele foi privado do contato com as pessoas de fora. Olha que complicado. Né? O próprio imperador Tibério, né, zelando pela vida ali de Cláudio, buscava poupá-lo de encarar as grandes questões públicas. Olha só, embora Cláudio fosse preparado, né, intelectualmente para isso, ele era privado disso justamente para não sofrer retaliações, enfim, perseguições ou mesmo ali vexames, né, pela sua aparência, o que é um pouco triste, né, nesse sentido. Ainda assim, esses indivíduos aí que meio que o tutelavam, um pouco impediam Cláudio, né, de explorar seu potencial. E obcecado pela cultura, né, enfim, no caso pela cultura etrusca, né, o jovem Cláudio, ele, agora com seus 18 anos de idade, né, ele já se tornando até um maior de idade, ele faz questão de ir em busca de uma companheira que descendesse diretamente da etnia etrusca. Olha que coisa interessante. Né? Sendo assim, ele desposou a jovem Pláucia Urgulânila, né? Filha aí do oligarca Pláucio Silvanus. Né? E tal união proporcionou a Cláudio aí um maior protagonismo na sociedade romana. Tanto a ordem equestre, né, que era uma espécie de aristocracia, quanto o Senado, o requisitavam para participar de sessões políticas, olha só, como também para atuar nas questões de direito. Tudo estava se desenvolvendo na carreira do rapaz. Porém, a rebeldia e conduta promíscua de Pláucia resultaram em uma gravidez suspeita de um possível adultério. Frustrado, Cláudio divorciou-se da jovem. Então, olha só. Por aí a pessoa já consegue compreender, né, que Cláudio, no ponto de vista público, político, ele começa a mostrar, através das suas uniões, de seus relacionamentos com as pessoas, né, que ele tinha capacidade dele agir publicamente, dele estar ali dentro das questões públicas, dele ser um excelente defensor público, conhecedor das questões ali relacionadas às querelas da população, as querelas da própria administração romana, todos os problemas que envolviam Roma. Então ele conseguia ser uma pessoa útil nesse sistema, trabalhar em pró de algo bom e ser justamente alguém aí de destaque nessa questão, né? Transmitindo o conhecimento dele, né? Os seus dons e talentos. Né? Ao mesmo tempo, se percebe também que, vamos dizer assim, o ponto fraco de Cláudio, né, nesse ponto. Porque ao mesmo tempo em que ele desenvolvia o seu conhecimento, suas virtudes, né, na questão pública, na questão intelectual, ao mesmo tempo ele tinha suas carências. Né? O indivíduo ele era sozinho, ele, enfim, não teve, vamos dizer assim, um amor de mãe, de irmã, enfim. Então ele, vamos dizer assim, era meio que vítima aí na mão das mulheres, vamos dizer assim, né? Principalmente das interesseiras nesse caso. Então, aí com Pláucia não é diferente, né? Ela acaba se unindo a ele, mas enfim, ele tinha suas promiscuosidades e ele acaba sendo forçado a se separar, a se divorciar dela, né? Depois de um período, né? Que para ele já mostra a questão da fraqueza dele e ao mesmo tempo também as virtudes dele na questão pública, né? E quando o caos ele se instala aí pelo futuro governo ilegítimo de Sejano, né? As mulheres da dinastia Juliana, elas costuraram uma aliança entre Cláudio e a irmã de Sejano, que era a Hélia Petina, né? Uma mulher mimada da alta casta romana. Cláudio ele mantinha esta união somente por fins políticos, uma vez em que buscava manter sua própria segurança e de seus familiares. Né? E quando Sejano foi acusado de traição e executado aí pelos fiéis, aí, no caso os leais a Tibério, né? Cláudio ele separou-se de Petina, né, rapidamente. Ainda assim, durante esse período, Cláudio teve uma filha fruto desta união, Antônia. Né? E durante o período de caos do fim do reinado de Tibério, Cláudio, de maneira astuta, fingia-se de doente e débil, aproveitando-se ali de seus, vamos dizer assim, de suas limitações, né? Talvez por esta tática, nenhum conspirador cogitou matá-lo. Então, olha que situação. Nesse período
em que você tem esse caos instaurado em Roma, né, a questão de Sejano, aquele governo legítimo, enfim, né, que ocorrera, Cláudio ele fora muito assim sutil na questão de não ser ali uma pessoa exposta, alguém que tomasse partido, por exemplo, de Sejano, que tomasse partido de Tibério, pois eram dois indivíduos ali que estavam em situações extremamente complicadas, né? Tibério ali perseguindo o Senado, vamos dizer assim, totalmente alucinado, e Sejano sendo ali um aproveitador. Então, Cláudio ele se faz essa união, digamos, ali com a Hélia Petina, não porque ele amasse a Hélia, enfim, ou qualquer coisa, muito pelo contrário, ele a desprezava, achava uma pessoa ali sem nenhum atrativo, né? Mas as mulheres ali da dinastia meio que costuram ali uma união temporária entre ele e Petina, para ver que isso acontecia, né? Enfim, mas como ali os planos de Sejano falharam, vamos dizer assim, nas mãos de Tibério, automaticamente Cláudio pulou fora dessa união, né? E começou a se fingir meio que de debilitado mental ali, para que as pessoas não notassem nele algum tipo de conspirador, um indivíduo perigoso, digamos, para o Senado ou para a dinastia, né? Então ele foi esperto nesse ponto, né? As pessoas achavam que ele era burro, ele era extremamente esperto, né? Nesse sentido. E com o retorno ali de Calígula, da ilha de Capri, né, e seu empossamento como imperador, Cláudio ele experimentou um pouco do reconhecimento por seu trabalho. Olha só. Seu sobrinho, né, buscando agradar ao Senado, nomeou Cláudio como cônsul, o fazendo ser uma figura de destaque dentre as reuniões políticas. Olha só. De fato, os assuntos abordados por Cláudio eram de grande importância e ele era visto com bons olhos, inclusive pela população. Olha só, né? Em contrapartida, com o passar do tempo, oligarcas do Senado começaram a fazer piadas e deboches dos espasmos de Cláudio, o humilhando no pleito. Quando Calígula revelou-se um sádico, ele interrompia as falas do cônsul, debochando e rindo de seu tio. Isso frustrava a Cláudio, que via seus esforços sendo em vão. Então, olha só que situação em relação a Cláudio. Quando passa a questão do Tibério, quando Calígula vira imperador, o que ocorre? Cláudio, ele, de certa forma, ele é reconhecido, né? Ele se torna ali um cônsul, um cargo de importância no Senado, um indivíduo ali que conduz a fala, né? Que traz as grandes querelas importantes ali em discussão dentro do Senado, né? Um cargo de total importância, um indivíduo que, inclusive, ele tinha que ter contato com as pessoas do Império, né, os pretores das mais diferentes regiões do Império, né? Só que o que acontecia? Ao mesmo tempo que ele trazia essas questões, que ele, enfim, dialogava, né, que ele, enfim, trazia soluções, enfim, projetos interessantes, os senadores romanos o faziam troça. Então, principalmente os oligarcas, né, porque os oligarcas eles viam na dinastia imperial o inimigo, né? Obviamente, uma vez em que a dinastia era algo, vamos dizer assim, estável, né? Que tinha todo o apoio ali da legião romana, né? Dos pretores, dos governadores, enfim, dos generais romanos, enquanto que os oligarcas viviam só no meio da patota dos patrícios ali, vamos dizer assim, da alta roda romana. Então eles meio que desprezavam a dinastia, eles consideravam como inimigos. E no caso de Cláudio, né, eles começam a fazer piada dele justamente pela aparência dele, né? Esperava, né, que fizessem troça dele, né? Mas Cláudio, vamos dizer assim, até nesse ponto ele não se importava tanto com isso, mas ele apresentava sempre projetos interessantes. E muito do que foi bom no próprio Império de Calígula teve um dedinho de Cláudio ali no meio, né? Em alguns projetos, enfim, que ele aconselhou a Calígula. Mas Calígula, quando se mostrou ali um sádico, um indivíduo, vamos dizer assim, com más intenções, ele começou a debochar também, digamos, de Cláudio, né? Começou a fazer troça dele, ele estava ali mais como um palhaço pro meio das pessoas, em vez de alguém que deveria ser ouvido, né? E realmente os projetos dele eram bons, era um indivíduo que ele tinha todo um aparato, né? Infelizmente não souberam valorizá-lo, né? Também nesse período, o que é muito revoltante até, né? Um indivíduo que estava trazendo coisas tão boas, né, para o próprio Senado em si, enfim.
E buscando, né, surpreender um Senado hostil, Cláudio ele uniu-se pela terceira vez, olha só, e desta vez com a filha de uma importante família senatorial, a rica Valéria Mensalina. E tal união, né, fortaleceu o papel de Cláudio no Senado, assim como lhe deu mais uma filha, Cláudia Otávia. Olha só, então já tinha ali umas duas filhas. Né? É justo dizer que os desmandos e insanidade de Calígula acabaram por provocar a ira do Senado, no caso, o qual começou a hostilizar a família Juliana. O próprio Cláudio, mesmo sendo avesso à tirania de seu sobrinho, né, ele era tratado com deboche e indiferença por parte dos outros senadores. Então, olha que situação. Nessa época, o Senado já não era simplesmente mais debochado, vamos dizer assim, né, com a família, já não era simplesmente uma hipocrisia. Eles já eram inimigos mesmo, né, dos desmandos ali, enfim, eles queriam perseguir mesmo a dinastia. Então, quando Cláudio discursava, trazia bons projetos, bons planos, eles atiravam tomates, atiravam coisas podres, eles, enfim, ali vaiavam, enfim, já, vamos dizer assim, só faltavam retirar, digamos, Cláudio do púlpito a pauladas, né, de tanta raiva que eles tinham ali da dinastia. Né? E mesmo Cláudio sendo completamente avesso ao sobrinho dele. Né? Enfim. E tal revolta, né, do Senado e da alta roda romana e de outros indivíduos também da população que já estavam sofrendo ali terrivelmente nas mãos de Calígula, combinaria com o assassinato do próprio Calígula pelas mãos do senador Cássio Quereia, em cerca de 41 depois de Cristo. Olha só. Tal evento ocorrido repentinamente, né, ele causou um frenesi entre os senadores. Alguns agitadores inflamavam os ânimos, né, exclamando sobre o retorno da República. Olha só que interessante, né? Quereia e outros confabuladores, né, temendo ali possíveis represálias por parte dos comandantes militares, aliados inclusive da própria família imperial, né, os generais, os pretores que eram leais à dinastia, iniciaram uma caçada desesperada na tentativa de eliminar todos os possíveis herdeiros do trono. Olha só. Com toda a fúria, apunhalaram todas as mulheres do palácio, incluindo a imperatriz viúva e sua filha. Então, olha que situação. O Senado, como nós já dissemos, né, as oligarquias, os patrícios, eles eram avessos à dinastia. E, com toda a revolta que ocorreu pelos desmandos de Calígula, né, as maldades dele, eles queriam dar fim de vez à dinastia. Então eles queriam perseguir as mulheres que não tinham nada a ver com a situação. Afinal, não era todo mundo ali que era louco como Calígula. Aliás, ninguém, né? Enfim, mas eles começam a perseguir as pessoas de forma doida. Não só pela questão da revolta em si. Isso realmente tinha uma justificativa, né? A gente pensa assim, beleza, muito bem, o frenesi, né, no caso deles, pela questão ali da fúria, da revolta, pelos desmandos de Calígula, enfim, mas tinha uma outra questão, né? O próprio Senado em si, ele tinha ojeriza, né, pela questão do próprio Império em si. Eles queriam justamente ter o controle do próprio dos rumos de Roma, né? Uma vez em que eles detinham isso, enquanto ali os patrícios eles ditavam, né, no caso as regras ali dentro do Senado romano, com o Senado enquanto formato de república, né? E esses indivíduos que eram pró-república, digamos assim, eles começam a justamente perseguir esse, vamos dizer assim, esse ideal de tentar reformular a república, uma vez em que eles não tinham, vamos dizer assim, o respaldo de ninguém, né? O apoio popular de ninguém, a população era contra isso, uma vez que a população apoiava a dinastia, a ala militar, onde assim, a legião romana apoiava a dinastia, a ordem equestre, que era a aristocracia, né? Os indivíduos pensantes, os que receberam títulos pelos seus, vamos dizer assim, pelos seus feitos em relação a Roma, né? Eles eram a favor da dinastia.
dos imperadores, mesmo com alguns sendo bons, outros ruins, mas eles eram a favor do império e não, vamos dizer assim, da república, né? E os oligarcas eles começam a perseguir, vamos dizer assim, as pessoas dentro do palácio e tentar assassinar todos os possíveis herdeiros, né, ao trono, que é um episódio lamentável, né, de, vamos dizer assim, de ganância, de maldade humana ali, né, nessa situação. Enfim, e nessa data fatídica, Cláudio ele retornava de uma de suas viagens ao interior da península, uma vez que ele se retirava, às vezes por cansaço ali, enfim, e buscava ali estudar, enfim, aprimorar seus conhecimentos. E numa dessas viagens, né, que ele estava retornando ao interior da península, quando observou o caos nas ruas de Roma, né? E ele vendo ali que era uma situação complicada envolvendo a própria família dele, né? Enfim, perseguição absurda ali por parte é, dos, vamos dizer assim, dos oligarcas, né? Ele buscou um esconderijo para que não fosse apanhado, né, injustamente, né? Uma vez que ele não tinha feito nada, né? Mas poderia sofrer consequência por algo que ele não fez, né? E no desespero, um dos guardas pretorianos, né, fiéis ao império, reconheceu a Cláudio. Olha só. Para a surpresa do frágil e assustado cônsul, o guarda chamado Gratus curvou-se diante de Cláudio, o chamando de príncipes e imperator. Olha só. Confuso, né, e assustado, obviamente, Cláudio lhe negava-se a aceitar as honrarias. Então ele não queria ser imperador, ele ficou assustado com aquilo. Ele era um indivíduo mais ali, enfim, perdido ali no meio das pessoas, enfim, a pessoa menos indicada para isso, né? A pessoa mais improvável, a pessoa menos ali capacidade, vamos dizer assim, capacidade física, enfim, ou mesmo protagonismo, né, para ser imperador qualquer coisa, ele negava aquilo, ele não queria, ele falava pro Gratos, não quero, não me chame minha atenção, tô escondidinho aqui, quietinho. Porém, outros cidadãos eles começaram a se aproximar do debilitado homem e lhe prestavam reverência. Olha só. Alguns senadores desesperados tentaram inclusive mandar seus guardas a fim de caçarem o dito cujo, coitado Cláudio. Porém, ao presenciarem, né, a multidão que aclamava a Cláudio, desistiram da investida. E desta forma, Cláudio foi entronado, né, como o novo imperador romano. Olha que coisa inusitada, né, como a providência ela age nesse sentido, né, ali na situação. O Cláudio ele era um indivíduo, vamos dizer assim, menos provável para ele ser imperador. Um indivíduo que a família o desprezava, que todo mundo largava em segundo plano, um sujeito que ele não tinha nenhuma perspectiva nesse sentido, que ele, o máximo que ele tinha ali de pretensão na vida era continuar sendo cônsul, era ali fazer o seu trabalho, né, em relação a questões públicas, enfim, trazer o seu conhecimento e o melhor que podia oferecer, né. Porém, nessa questão quis a providência e que ele fosse justamente nesse caos todo reconhecido ali como imperador, né? Algo impressionante, né? E ele, vamos dizer assim, meio que por pressão ali da população mesmo, né? Pelas honras da população, ele acaba aceitando esse título, né? Que é mais impressionante, né? E de fato, o perspicaz Cláudio, justamente ao assumir o império, né? Ele perdoou o Senado por suas investidas contra o Principado. Porém, ao fazer a lei se cumprir, né, ele ordenou a execução de Quereia e Lupus, né, por traição. Então ele foi lá e ele justamente perdoou, né, no caso o Senado, até mesmo por ali pelos seus planos, né, digamos ali malfadados, né, pelos seus, vamos dizer quase que enfim, por sua confabulação, né, contra a dinastia, assim como também fez ali se cumprir contra os assassinos, né? Então ele meio que já enquanto ele se torna imperador ele já mostra que ele é um indivíduo de um caráter completamente diferente a Calígula, por exemplo, né? Ou a Tibério no final da sua vida. Então Cláudio ele está muito mais, digamos, para um líder, vamos dizer assim, sábio, né? E mais erudito, uma pessoa muito mais centrada, mais, vamos dizer assim, moderada,
do que os outros indivíduos. Ele era um indivíduo muito mais coeso, né, nas suas atitudes, uma pessoa muito mais respeitável, vamos dizer, nesse sentido, né, o que vai fazer ser um imperador completamente diferente, né, dos anteriores. Talvez ali Augusto um pouco ali, ou Tibério no início de seu reinado ali, tenham sido talvez um equivalente, mas Cláudio fora um indivíduo aí bem à frente do seu tempo nesse sentido, né, de, vamos dizer assim, sabialidade, né, o rei conhecedor, né, o que é um diferencial no período, né. E justamente, né, em prova aí de sua, vamos dizer assim, de seu conhecimento, né, posto à prova aí como imperador, né, buscando ser um líder sábio, Cláudio ele buscou desenvolver Roma em vários setores. Olha só. Ele começou por garantir melhores estruturas e abastecimento à população, construindo inovadores aquedutos, como o Aqua Claudia e o Anio Novus, né, que eram aí sistemas, né, digamos, de abastecimento de água. Né? Para quem já viu, né, arquitetura romana, ou estudou alguma vez, são aqueles arcos enormes que ficam no interior da Península Itálica, né, das cidades italianas, onde você tem uma espécie de, vamos dizer assim, de arcos ali, né, de séries de arcos, na qual em cima você tem uma espécie de canaleta, né, e nessa canaleta justamente a água ela circula com uma espécie de tubulação, né, uma vez que na época não existia esse tipo de sistema, eles utilizavam o aqueduto, né, ele retirava a água de uma região distante, de uma represa, de um rio, enfim, de uma geleira, e trazia justamente até o local, né? No caso ali a cidade, a vila a qual eles queriam abastecer. No caso de Roma, essas duas invenções ajudaram muito no abastecimento da cidade. Existiam outros aquedutos, porém mais limitados, né? Como enfim, as centrais de abastecimento. Porém, o Aqua Claudia e o Anio Novus foram essas grandes invenções que ajudaram muito no abastecimento, né? E preocupado justamente com o transporte de alimentos e recursos, o imperador ele ordenou a construção de canais aquáticos e estradas por toda a Península Itálica e arredores. Então, olha só, ele começou a construir, digamos ali, estruturas que pudessem escoar ali os produtos de alimentação, né, da sociedade. Então, só isso já dá uma, vamos dizer assim, uma grande melhorada, digamos, a vida das pessoas, né? Ajuda muito. Só isso já o qualificaria de forma impressionante. Além disso, ele projetou a construção do porto de Ostia, o qual se tornou, se não, o mais importante porto aí do Mediterrâneo, né? E a fim de justamente expandir o escoamento de especiarias, Cláudio lhe concedeu aos navegantes e mercadores a cidadania romana, o que expandiu ainda mais a atividade mercantil pelo Império e além. Então, olha só. Dessa forma, Cláudio ele compreendeu como é que o mercantilismo, né, no caso ali o comércio, né, o intercâmbio ali de conhecimento, de mercadorias, enfim, ele ajudaria justamente na expansão maior do império, na consolidação maior aí da estrutura, enfim, no avanço, né, justamente aí da sua, vamos dizer assim, dessa autonomia do próprio império em si. Então, concedendo a cidadania, no caso, aos mercadores, aos navegantes e outros, o que ele fazia? Ele os ajudava justamente a ter livre intercâmbio ali na parte comercial. Então, eles traziam especiarias de regiões longínquas, né, onde hoje situa-se aí a própria África, o Oriente, enfim. Então, eles traziam coisas de lugares distantes, né, uma vez em que eles circundavam aí por várias regiões, pelas regiões dos bárbaros, enfim, onde os romanos não tinham acesso, né? Em algumas regiões eles iam. Então eles sempre tinham esse contato, né? Então Roma se expandiu muito nessa parte mercantil graças a essas medidas propostas aí por Cláudio, né? E talvez uma das grandes façanhas do Cláudio fora justamente a drenagem do lago Fucino, ou Futino, né? O qual transformou a grande região em terra cultivável, garantindo a alimentação e conforto à população. Então, para vocês terem uma ideia, né, a Península Itálica ela já não é um local tão fértil para alguns tipos de plantas, enfim. Grãos, por exemplo, alguns grãos não são tão
aráveis, vamos dizer assim, plantáveis naquela região, porque é uma terra diferente, por exemplo, do tipo de solo que você encontra, por exemplo, no Egito. O Egito era basicamente o celeiro, vamos dizer assim, do Império Romano. Você pegar, por exemplo, o Egito, você pegar a Armênia, né? A Armênia também, né? No caso, ali a Macedônia, eram locais ali excelentes para o plantio de grãos. Agora a planície itálica ali, aquela região itálica, ela era boa para a plantação, por exemplo, de alguns tipos de hortaliças. E uva, por exemplo, enfim, ali oliveiras e outras coisas do tipo, né? Mas para alguns tipos de grãos o plantio não prestava naquela região, é uma região imprestável para esse tipo de plantio. Então, a fim de justamente amenizar um pouco essa situação, Cláudio ele drena esse lago Futino, né, que era uma região um pouco pantanosa ali, vamos aproveitar essa situação, faz esse projeto grandioso e consegue uma terra arável ali para a população. Então isso vai ajudar bastante na questão da agricultura e do próprio abastecimento aí das grandes cidades e vilas romanas, né? Isso ajuda bastante. E no campo político e legislativo, olha só, Cláudio ele atuou como moderador em vários processos, sendo sempre íntegro e estável. Também ele comportava-se de forma igual para com o Senado, olha só, coisa que seus antecessores quase não faziam, demonstrando respeito e até humildade. Porém, seus feitos foram muito além. Olha só, voltando-se ali para as penínsulas, né? Cláudio ele buscou aproximar a aristocracia regional para o centro de Roma. Ele possibilitou que gauleses, trácios, macedônicos e até mesmo gregos eles participassem da vida pública e comercial dos fervilhantes centros urbanos de Roma. Além disso, nomeou gauleses aristocratas como senadores, balanceando o poder dos oligarcas, como também concedeu cargos administrativos e contábeis a escravos libertos. Olha só, tais iniciativas elas causaram a alegria da população, né? Um sujeito sábio, um sujeito inovador nesse ponto. Né? Inclusive dos próprios pretorianos ali, né? Os grandes militares também o viam ali com grande respeito. Porém, incendiaram ali a ira dos senadores e oligarcas, os quais começaram a confabular contra Cláudio. Então o que acontece? Cláudio ele era um visionário nesse ponto. Então ele via, um império ele só se consolida, ele só se fortalece, uma vez em que todos os componentes do império né, se interagem. Você pode ver hoje, por exemplo, a gente não vai nem entrar a respeito desse assunto porque vai ser muito posterior, né? O caso aí do Império Britânico, por exemplo, de grandes impérios, onde todos são súditos do rei. Então o que acontece? Todos são cidadãos britânicos, né? Os que compõem ali são súditos britânicos, todos que compõem o império, indiferente se você seja da etnia britânica, né? Se você seja realmente dessa etnia, ou se você é, por exemplo, um indiano no período. Da mesma forma, você pertence ao Império Britânico, né? De fato, você é um súdito britânico, com os mesmos direitos. Em Roma, acontecia a seguinte situação lá naquele período. Muito bem, existe o Império. Todos são, entre aspas, cidadãos romanos. Muito bem, eram feitos cidadãos romanos. Porém, eles faziam parte da estrutura comercial. Né? Se você pegasse, por exemplo, lá alguém que vivesse lá na Judéia, por exemplo, lá, né? Um habitante da Judéia, ele era declarado um cidadão romano, estava sob cuidado do Império Romano. Porém, se ele ascendesse à aristocracia, vamos dizer assim, se ele fosse um sujeito ali que ele participasse da alta roda cultural, enfim, ou mesmo ali de posses, um indivíduo político de grande importância política na região da Judéia, ele não poderia entrar na administração romana. O máximo que ele conseguia era ser, por exemplo, uma espécie de líder fantoche, vamos dizer assim, né? Como era o caso, por exemplo, de Herodes Agripa, ou outros ali da região ali da Judéia, os quais eles eram reis, entre aspas, né, dos judeus, ali, vamos dizer assim, oligarcas, né, que comandavam ali os judeus, porém eles não eram, vamos dizer assim, pertencentes à aristocracia romana. Eles eram subservientes aos pretores, que eram
uma espécie de governador ali da península. Então ele estava muito abaixo. Então, para você ver, Roma, até esse período, não se igualava a essa questão. Cláudio ele mudou. Ele falou, não, essas pessoas elas têm uma proeminência tão grande quanto quem está aqui só sentado com a busanfa aqui em Roma, comendo à vontade, bebendo à vontade e não fazendo nada em relação ao império. Eles fazem mais na região deles do que vocês. Então ele começa a trazer esses indivíduos aristocratas para dentro do Senado romano. Não, vocês podem ser senadores também. Agora o negócio vira cosmopolita. Por um lado isso é bom, porque isso anima a população. Isso anima as regiões. Então agora o pessoal lá de longe, da Gália, da Trácia, da Grécia, podem virar senadores romanos. Então eles podem trazer o seu conhecimento para cá. Isso ajuda a população, faz a região crescer, enfim, mostra que o Império está preocupado com as províncias e as províncias ficam mais leais ao Império. Isso é bom, uma relação benéfica. Porém, isso vai provocar a ira justamente da oligarquia. Uma vez em que a oligarquia, ela justamente decide lá dos primeiros romanos, né? Então eles acham que que o império em si tem de se curvar a eles, né? No caso aos patrícios, aos oligarcas. Então eles se sentem como ali líderes, né? Eles se sentem ali como senhores de todo o Império Romano. Então eles querem subserviência e não que o Império seja igual a eles. Então isso começa a ter uma espécie de vamos dizer assim, a rixa, né, entre esses grupos. E o que os deixa ainda mais irritados é quando Cláudio começa a nomear escravos libertos. Né? Nessa época a gente até conversou, né, a respeito aqui da questão da escravidão em Roma, né? Que eram escravos de todo tipo de província diferente de Roma. Esses indivíduos, quando eram libertos ali, ele os nomeava para cargos administrativos. Olha que coisa doida, né? Então, o Senado começa a se revoltar com isso e começa a querer dar um jeito a cabo de Cláudio, né? Ali, mas eles viam, ao mesmo tempo, que Cláudio era um indivíduo muito popular quanto à população romana. Então, eles não tinham como se virar muito com essa situação. Não era como o caso de Calígula, por exemplo, que ele era um maluco, um sádico, que eles podiam resolver isso da noite para o dia. Cláudio não. Cláudio era um sujeito bom, um sujeito competente e uma pessoa que era querida pelas pessoas. Então o Senado se sente acuado nesse ponto e não consegue muito mover os seus dedinhos, vamos dizer, nessa situação. Que, vamos dizer assim, é benéfico para o próprio Cláudio em si. E as ameaças pouco preocupavam a Cláudio nesse sentido, né? Pois há certo tempo, né, sua esposa Messalina havia dado à luz ao seu único filho homem, Cláudio Germânico, né, o qual seria futuramente chamado de Britânico. E nós vamos explicar a respeito disso. Para o imperador era um grande orgulho ter um herdeiro ao trono, obviamente, né, filho homem. E a inspiração da vida pessoal fez com que Cláudio realizasse importantes feitos no campo da religião. Ele derrubou impostos absurdos sobre as uniões dos casais, olha só. Restaurou os cultos públicos e heranças latinas e etruscas. Também baniu ali o druidismo, algumas crenças ali relacionadas a sortilégio, por exemplo, né, do território romano. É uma vez em que, segundo ele, no caso, né, pervertiam, no caso, o culto romano ali, né, no caso. Então ele tinha essas discrepâncias, né, mas principalmente em relação, por exemplo, ao druidismo, né, que o druidismo ele era muito voltado à questão de coisas ruins, né, como, por exemplo, sacrifícios e coisas bizarras, né, tribais. Ele queria impedir esse tipo de coisa e, enfim, ele baniu o druidismo, né, de Roma. E justamente empolgado, né, por seus feitos, a fim de deixar um grande legado para com o Império, Cláudio iniciou a expansão que culminaria no ponto máximo do tamanho territorial do Império. Então é justamente no período em que Cláudio é imperador que o Império Romano ele alcança aí o seu máximo em tamanho, né, em expansão, justamente sob as mãos de Cláudio. De forma hábil e estratégica, ele coordenou a anexação dos Balcãs, né, que hoje corresponderiam ali à região da Sérvia, Croácia, enfim, né, ali, aqueles pequenos países ali com Bósnia, né, aquelas regiões ali que hoje nós conhecemos, né, como os Balcãs. Ele vai anexar essa região, né, que naquele período era
só, vamos dizer assim, grandes vastidões controlados por bárbaros, né? Ele consegue ali, vamos dizer assim, anexar, né, ao Império, assim como também ali, enfim, ele começa justamente a anexar outras regiões ali também, como o sul da Germânia, né, que ele consegue ali colocar aquartelamentos, né, ele consegue ali criar vilas e cidades mais desenvolvidas naquela região, uma vez em que era sempre difícil você conseguir manter o controle ali, né? Assim como também ele consegue ali controlar algumas das fronteiras ocidentais da Pártia, né? Que a Pártia era inimiga do Império Parto, era inimigo do Império Romano, né? Então ele conseguiu meio que criar uma paz ali entre os partas, justamente criando fronteiras ocidentais, né? Porém, nada se compara justamente à sua imensa campanha militar para a anexação da ilha da Bretanha, né, hoje conhecida como Grã-Bretanha, né, da Bretanha, na qual suas forças arrasaram com os bárbaros bretões, tornando-se esse o seu maior triunfo militar. Então Cláudio ele faz aquilo que Júlio César uma vez tentou, né? Ao que muitos dizem, alguns relatos dizem que César foi lá, encaminhou uma força militar, que atravessaram o Istmo, né? Atravessaram o mar ali, aquele corredor de mar, né? Entre o continente e a ilha da Bretanha, né? Mas só que o que ocorre? Ele simplesmente fez isso simbolicamente, ele não, vamos dizer assim, estabeleceu nenhum acampamento, nenhum aquartelamento na região. Ele sempre fez isso de forma simbólica, como se o Império Romano tivesse alcançado até aquela região. Quem de fato anexou essa região, quem de fato colocou aquartelamentos, quem levou o exército romano realmente a combater o elemento bárbaro da região da Bretanha, né, os bretões, foi justamente Cláudio, né? Então, graças a isso é que, vamos dizer assim, que aquela região da Bretanha ela começa a justamente ter o impacto do latim, né? Eles começam a adotar o latim. Então começa essa anexação pelas mãos de Cláudio, né? Então só por todas essas inovações, todas essas campanhas, né, esse desenvolvimento, é que justamente faz com que o império ele se torne cada vez mais estável, né? Algo que antes ali com os outros imperadores eles até tentavam, mas eles não tinham um diálogo tão grande com as províncias. Mas com Cláudio isso muda, uma vez que ele é nascido na Gália. Então ele vê o Império como todas as regiões compondo-o, né? Então ele é muito justo nesse ponto. Ele é um sujeito que ele não se deixa, vamos dizer assim, levar pelo ego. Muito pelo contrário, ele é um sábio nesse ponto, né? Ele consegue moderar as situações, ele consegue justamente dialogar, né? Ele consegue obter o êxito naquilo que ele faz, né? E só isso já o torna aí um indivíduo impressionante, né? Mas é aquela situação, né, como nós estávamos falando. Cláudio, ele, enquanto imperador, enquanto indivíduo administrativo, político, enfim, era um sujeito de grandes habilidades, né? Na vida pessoal, ele sempre teve problemas, né, com as mulheres, principalmente por ele ser um indivíduo com todos os problemas físicos dele e sempre ser carente, né? Então as mulheres se aproveitavam dele. Com o caso de Messalina, também não foi diferente, foi até pior, né? Já na primeira, como nós dissemos, na primeira união dele, né, a primeira esposa vai lá e o trai, né, muito bem. A segunda esposa vai lá, era só uma união política, né, que eles não tinham nenhum relacionamento. E a terceira esposa justamente era uma promíscua também. Ele vai descobrir isso da pior forma possível, porque Messalina era, vamos dizer assim, uma... Como é que a gente pode dizer assim? Por ela ter todas as posses que ela tinha, ser uma mulher rica, ela sempre dava bailes, ela sempre estava ali, enfim, dando festas e interagindo com as pessoas. E o que ocorre? Ela começa a, digamos assim, dar as escapadas dela, vamos dizer assim. E a situação começa a ficar muito feia, digamos, para o próprio Cláudio, uma vez em que ela começava a dar grandes vexames,
né, enfim, aparecer com outros indivíduos, enfim, em meio à sociedade romana. E isso começou, e alguns inclusive dizem, né, os quais ela inclusive, enfim, começou a fazer coisas aí escandalosas nesse sentido, né? E Cláudio começa, num período ele não acreditava nisso, né, no que ela estava fazendo. Muitos inclusive dizem que ele inclusive se revoltava contra os que diziam isso de Messalina. Porém, a situação começou a ficar complicada uma vez em que chegou num ponto em que ela começou a se envolver com alguns oligarcas ali que queriam justamente dar cabo de Cláudio, né? Dar o fim nele. Quando ele descobre isso, ele se revolta, né? E obviamente manda executar tanto Messalina quanto os oligarcas que ela se envolvia. Então olha que situação, né? Pô, não tem jeito esse negócio aqui, tá errado o bagulho. Querem dar um jeito, querem dar cabo de mim, então eu vou dar cabo deles primeiro, né? E foi lá e foi o que ele fez, né? Infelizmente, né? E ele mesmo dizia, né, para a própria vergonha dele, né? Ele dizia que ele teve que fazer isso ou, enfim, seria algo muito pior, né? E chegou num ponto em que Cláudio já estava em certa idade, né, idade até meio avançada já, né? Fez grandes feitos aí políticos, administrativos, na área do direito, enfim. Tinha aí o seu descendente, né, britânico, né, sendo aí o seu possível sucessor, né, ao trono. Porém, o que ocorre? Um imperador ele tem que ter uma companheira. Isso é fato da etiqueta romana. E o próprio Cláudio, ele não, vamos dizer assim, já por ter uma tenra idade, de seus 50 e poucos anos, ele não queria mais se preocupar com isso, né? Já estava numa idade avançada. Só que o que ocorre? O Senado começa a pressioná-lo. As oligarquias começam a pressioná-lo pela etiqueta. Você precisa ter uma companheira. Só que, de fato, o que ocorre? O Senado, de certa forma, planta a maior bomba possível para a vida de Cláudio, né? Uma vez em que eles se aproveitam dessa situação. Por quê? Vamos dizer assim que eles criam uma espécie de campanha para escolher a companheira de Cláudio. E realmente apareceram algumas boas candidatas, mulheres ali da aristocracia romana. Porém, o Senado acaba costurando uma aliança para Cláudio, digamos, com uma mulher chamada Agripina. Agripina era, senão, uma das damas mais bonitas de Roma, uma das mulheres mais, vamos dizer assim, atraentes, digamos, do Império Romano. Muito bem. Era, inclusive, uma espécie de parente afastada ali de Cláudio, inclusive, né? Isso não era, vamos dizer assim, ilegal no período, né? Enfim, é errado, mas isso não era, vamos dizer assim, criticável no período. Mas o que ocorre? A Agripina, ela era, vamos dizer assim, uma mulher muito bonita, uma mulher atraente, uma mulher que, entre aspas, vamos dizer assim, saberia se portar juntamente com o imperador, mas que ao mesmo tempo ela já vinha de um histórico um pouco complicado, vamos dizer assim. Ela era uma mulher que alguns indivíduos ali da aristocracia romana diziam ser extremamente ambiciosa, uma mulher muito, vamos dizer assim, perigosa no sentido de ambições, uma mulher que ela era extremamente audaz nesse ponto, né, ousada nesse sentido de ambição. E ela tinha um filho de um outro relacionamento, né, seu falecido, no caso, seu falecido marido, né, seu primeiro marido. Enfim, com esse primeiro relacionamento ela teve um filho, no caso, né? Enfim. E no caso, o que ocorre? Nero ele acaba Cláudio ele acaba se unindo, né? No caso, a Agripina, né? E justamente o filho de Agripina vai ser conhecido, depois adotado, né? Justamente aí por Cláudio, né? E vai receber justamente o nome que nós acabamos de falar, né? Que é Nero, né? Nero, que vem a ser aí o filho legítimo de Agripina, mas ele é, digamos ali, filho adotivo de Cláudio, né? Cláudio ele se relaciona com Agripina, resolve realmente seguir o conselho do Senado, se unir a ela, né?
e adota Nero como seu filho, né, uma espécie de filho, vamos dizer assim, né, filho adotivo. Só que o que ocorre? Sempre Cláudio ele destacou, né, nesse período, né, da vida dele, de que Britânico seria o seu sucessor, uma vez em que era sangue de seu sangue, ele era seu filho, ele era descendente da dinastia Juliana, né, ele era, vamos dizer, filho legítimo dessa dinastia, então ele deveria ser o César, né, o imperador, né, o descendente aí de Cláudio, né? E de fato ele sempre o treinou justamente de forma a parte do conhecimento, a parte dos estudos da administração, para que Britânico ele fosse ali o imperador, né? Porém, o que ocorre? Agripina, como ela era uma mulher extremamente astuta, não é? Ela começa a criar vamos dizer, esses complôs, vamos dizer assim. Ela começa a movimentar a aristocracia, vamos dizer a aristocracia, a oligarquia, não é? Vamos dizer assim, os patrícios, os outros indivíduos, para que fizessem campanha justamente ali pelo favorecimento de Nero como uma espécie de sucessor, né? Nero, que diferentemente de Britânico, que era um rapaz ali até ordenado, fazia seus exercícios, estudava, Nero era rechonchudo, era, vamos dizer assim, preguiçoso, era um sujeito ali mais, vamos dizer assim, enfim, não tão ligado à questão ali, enfim, de dedicação, né? Ele estava mais preocupado com arte, com poesia, com outras coisas, com a boemia, do que preocupado com qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? E o que ocorre? Cláudio ele sempre deixou isso enfatizado. E em certo ponto ocorre que ele começa a justamente se arrepender, né? Ali em torno dos seus 60 e poucos anos ele começa a se arrepender, né? 62, 63 anos, da sua união com Agripina, uma vez em que foi o Senado que o obrigaram a fazer isso, né? Então ele tenta vamos dizer daqui, tenta se desquitar, mas ele começa meio que se afastar de Agripina, né? Ele não queria que, enfim, tivesse algum relacionamento a mais, né, em questão de legado, e ele estava mais focado ali na sucessão de seu filho, né? Vamos dizer assim, se aposentar, entre aspas, né, que seu filho assumisse como imperador. Porém, ocorre que justamente nesse período, né, alguns dizem, né, outros não, mas fontes confirmam, né, que Agripina ela encomenda, vamos dizer ali, vamos dizer assim, a morte ali de Cláudio, né, uma vez em que, enfim, uma vez em que Cláudio ele já não tinha mais essa afeição, ele não tinha nenhuma intenção, digamos, de dar nenhum espólio a ela ou ao filho dela, né? Então ela começa a planejar justamente o assassinato de Cláudio, né? E alguns dizem que ela o envenena, né? Numa fatídica noite ali, né? De 13 de outubro, né? De 54, do ano de 54. Ela vai e justamente o convida a um jantar, né, ali no palácio, oferece a Cláudio um jantar, e dentre os pratos estão algumas iguarias ali de cogumelos ali da região, né, como hoje nós comemos cogumelos, né, enfim, que eram alguns dos pratos favoritos ali de Cláudio. E dizem que ela envenenou esses cogumelos ali com ali um veneno pesado, né? Cláudio se alimenta e morre por asfixia. Ele acaba se asfixiando ali com o veneno ali do cogumelo e acaba morrendo, né? Que é muito triste, justamente, né? E nesse ímpeto, né, justamente quem de certa forma e também de fato, né, ocorre que o assassinato de Cláudio ele acontece justamente alguns dias antes da cerimônia de toga virilis, né, no caso de Britânico,
que no caso dessa cerimônia britânico ele viria a justamente estar apto a ser imperador, né? Então ele não recebe essa toga virilis, né, do pai dele, né? E do contrário, Nero já estava em idade apta para ser imperador, né? E o que ocorre? Nesse ponto, quem assume, digamos, entre aspas, esse período de vacância, nesse assassinato de Cláudio, é justamente Agripina, juntamente com o Senado, né, que meio que ali administram, de certa forma, o império ali para a sucessão ali do seu escolhido, né? E de fato, né, a Agripina ela constrói justamente o caminho para que o seu filho justamente ascenda ao trono e não britânico, né? De fato. E para muita tristeza, né, as pessoas elas obviamente sentem o assassinato de Cláudio, lamentam justamente por ser um de seus favoritos, né, grande imperador, um sujeito com um grande legado, uma pessoa impressionante, né, de grandes feitos. Mas, ao mesmo tempo, o Senado se alegra com isso, né? Comemora, inclusive debocham na cerimônia fúnebre, né, de Cláudio, justamente debochando dele, inclusive em seu leito de morte, o que é mais triste, né? Dizendo que ele, debochando de sua forma física, debochando de seus relacionamentos, enfim, debochando mesmo, né? Fazendo troça dele, inclusive, no leito de morte. O que é triste, né? Os oligarcas gospem, né, no legado de um dos indivíduos que foram mais impressionantes aí na história romana, né? E é de fato isso, né? Cláudio ele vive uma vida terrível, uma vida triste, né, enquanto infância, né, no caso, mas que ele transmitiu o melhor dele pro império. Ele justamente fez aquilo que consolidou o império mais como estrutura cosmopolita do que como uma espécie de, vamos dizer assim, monopólio, vamos dizer assim, controlador ali de poucos oligarcas, né, de indivíduos ali que não eram notáveis, mas sim simplesmente detentores ali de um poder hierárquico, né? E ele torna o império ali mais cosmopolita, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, né, o trono dele ele não irá para o seu filho britânico, né? Britânico que inclusive sofrerá um destino trágico, infelizmente, né? E irá justamente para as mãos do seu filho adotivo, né? O qual, digamos, pro desespero do Senado, vai ser justamente o maior pesadelo, não tanto para a população romana, mas para o próprio Senado em si. E, enfim, vai ser um indivíduo aí tão ruim, tão podre, vamos dizer assim, tão terrível quanto Calígula, né? Que é Nero, né? Justamente o infame imperador Nero, né, de Roma, o qual sucederá Cláudio, né, no trono, e que, enfim, todos aqueles que confabularam para que ele estivesse no trono sofrerão um destino tão pior quanto o de Cláudio, né? Então, seria mais ou menos essa questão aí, né? No nosso próximo episódio, né, sairemos um pouquinho de Roma, aqui falaremos um pouco sobre outros assuntos voltados aqui ao mesmo período, né? Traremos novos vídeos aí sobre conteúdos diferentes, né, pessoal? Espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo de hoje, né? E caso o pessoal tenha mais coisas a acrescentar, enfim, queira comentar algo, estamos aí à disposição, né? Mas, enfim, espero que tenham gostado. Deem um like aqui no nosso canal, no nosso vídeo também, né? Acompanhem as nossas novidades e nos vemos aí no nosso próximo encontro, não é? Desde já, muito obrigado.